Uma história de heróis, vilões e muita contradição. Os bastidores da instalação do regime republicano no Brasil. A herança de Tiradentes, imortalizado como símbolo da luta pela libertação do país das mãos da coroa portuguesa. O mártir que quase 100 anos depois se tornaria o grande símbolo da República. O contexto que resultou na proclamação feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Longe das fantasias que as mal traçadas linhas do tempo foram capazes de criar, o período ainda guarda segredos que mexem com o imaginário do brasileiro. Um cenário de lutas e conflitos religiosos resultantes de uma reforma político-social. Com a crise econômica e os ajustes fiscais da época foram readequados para a sociedade. Os impasses, a corrupção e a deterioração moral da República Velha que atravessam uma linha tênue e refletem o momento atual. Para ajudar a entender o complexo nascimento da República e analisar seus reflexos até os dias atuais, o Canal Livre recebe o historiador José Murilo de Carvalho. Imortal da Academia Brasileira de Letras, ele é o autor de livros como A Formação das Almas e Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ao seu lado, participa a historiadora Heloísa Starling, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das autoras do best-seller Brasil, uma biografia. Boa noite. Para falar com os historiadores Heloísa Starling e José Murilo de Carvalho, está comigo o jornalista Fernando Mitre. Professores, boa noite, prazer em recebê-los. Boa noite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era uma espécie de desmistificação da proclamação da República. Na opinião de vocês, a proclamação da República foi um golpe de Estado? Foi um golpe, né, Zé Murilo? A proclamação da República é um golpe de Estado, mas eu acho, com pouca ou nenhuma mobilização popular e com uma série de equívocos, né? Mas Zé Murilo escreveu um livro sobre isso. E eu acrescento, Zé Murilo, pode ser considerada a primeira grande intervenção militar na política brasileira? Foi, do Brasil independente foi. Quer dizer, houve antes alguma influência, né, de Caxias durante a Guerra do Paraguai, mas não violou a Constituição. Então foi o primeiro golpe, que foi um golpe, como de 64, civil-militar, mas também, mais claramente, foi um golpe. Derrubou-se um governo com apoio militar e com o mínimo apoio de população. Não é que não houvesse um movimento republicano, havia um movimento republicano, mas sem dúvida, sem nenhuma condição de derrubar o governo. Foi a adesão das Forças Armadas, particularmente do Exército. A aeronáutica não existia, naturalmente, que viabilizou. E eles nem se conversavam entre si, começaram a conversar uma semana antes, né, do golpe. Então, realmente foi um golpe. É uma tremenda improvisação, né, professor? Foi. Porque tanto que não havia nenhum hino na proclamação da República, não havia um hino para eles cantaram a Marselhesa. Eles cantaram a Marselhesa. E nem bandeira tinha, era bandeira americana adaptada. Não é tanto que o rito, né, que houve lá na Câmara de Vereadores, eles cantaram a Marselhesa. E o Zé de Patrocínio, se não me engano, era vereador? Era vereador. Era presidente da Câmara. Que pela Constituição... Você lembrou, Mitre? Não foi nem no Parlamento, foi na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não foi no Parlamento. Mas eu queria perguntar a respeito do nosso Deodoro. A gente lendo os livros de história e tentando ler além das palavras, parece que é uma hipótese bem razoável que o Deodoro não era propriamente um republicano. Não é hipótese não, isso é certeza. Ele era um monarquista que proclamou a República. Não era republicano. E quando ele saiu de casa naquele dia, porque na véspera ele estava quase morto, né? Alguém visitou o Deodoro e disse, eu penso no dia de amanhã mais para um dia de um enterro do que um dia de uma proclamação de qualquer coisa, né? Mas ele saiu
assumiu lá o cavalo dele, que não é aquele cavalo lindo do quadro. Nem aquela população. E nem aquela, não havia aquela massa popular. E foi ali para o Campo de Santana, onde talvez ele quisesse derrubar o ministério. Talvez não, é certo. Ele queria derrubar o ministério. Ele não proclamou a República. Ali. A ideia era derrubar o ministério. Aquele quadro, né, a proclamação da República, há testemunhas oculares dizendo que ele levantou o boné e deu um vivo ao imperador. Né? E durante todo o dia ele ficou hesitando se proclamava ou não na República, até que no final do dia decidiu, aliás, a Patrocínio, então, resolveu, foi para a Câmara Municipal e proclamou a República. Quer dizer, na realidade, ela foi proclamada na Câmara Municipal por Patrocínio, que é uma proclamação até melhor, porque tinha gente lá, né? Tinha gente lá. Agora, é estranho também o próprio Zé de Patrocínio, porque ele participava da Guarda Negra, Sim. que era em apoio ao Império, em apoio à Princesa Isabel. E eles lutavam, naquele tempo, em defesa da Princesa Isabel, portanto, em defesa da monarquia. E, no entanto, não ele aparece como republicano. Não necessariamente. Ele era republicano, sempre foi republicano, mas para ele era muito nítido. Olha, entre escravidão e república, em primeiro lugar, vem a abolição da escravidão. Isso é prioritário para mim. Então, quando ele viu que Isabel queria abolir a escravidão, ele aderiu totalmente. Agora, com isso, ele não se tornou um monarquista. Tanto quando ele viu que a situação estava virando, aí, num ato até bastante oportunista, ele voltou aos seus quadros republicanos, mas nunca mais foi aceito. Foi discriminado o resto da vida. Isso que eu ia lembrar. O Patrocínio, que é um grande orador, talvez seja o mais poderoso orador tanto da República, da luta republicana quanto abolicionista. E é um abolicionista radical. Ele tem um final de vida que não corresponde à figura política que ele foi, exatamente por causa disso, né? Por causa dessa escolha que ele faz, ele perde o apoio dos republicanos. Os grandes reformistas do fim do Império, tanto republicanos como monarquistas, tiveram um fim trágico. Silva Jardim, falamos sobre ele, caiu no Vesúvio. O Rebouças foi para o exílio e se suicidou. O Patrocínio morreu de uma maneira de tuberculoso, mais ou menos abandonado. Silva Jardim, só para o telespectador se localizar, era um líder radical republicano. Ele era da linha francesa, era um jacobino, não é? Tanto que ele até queria, inspirado na guilhotina francesa, ele queria que o Conde D tivesse o mesmo destino da Maria Antonieta. Ele queria fuzilar o Conde D. Ele queria fuzilar o Conde D. E parece que ele perseguia o Conde D. Teve uma viagem que o Conde D fez, ele foi atrás. Porque o Conde D falava e ele replicava. O Conde D, ele carrega em torno dele a resistência, né? Ele funciona como personagem simbólico da resistência à monarquia para vários... Exatamente. Para a sociedade brasileira, quer dizer, se você pensar... É fato histórico que o Marechal Deodoro tenha se arrependido em algum momento de ter proclamado a República? Ele era um trapalhão, né, em termos de política. Bom, não foi o único na nossa República, mas... Quando ele fechou simplesmente o Congresso, agindo como se fosse no Império. Porque o Império você podia, né? O primeiro-ministro podia pedir o fechamento do Congresso, era normal. Ele pediu, houve uma revolta contra isso, ele saía aborrecidíssimo, inclusive proibiu, não queria nem ser enterrado com o uniforme. Mas é importante que depois disso ele renunciou. Não, pediu para não enterrar. Para não ser enterrado com uniforme militar. Mas é importante um detalhe não, um fato. Ele renunciou. O Deodoro renunciou. Mas ele é pressionado a renunciar, né? Sim, mas ele deixou o poder. E aí assumiu o Floriano. Mas porque pressionada e pela força das armas. É a primeira revolta da Armada. É a primeira força das armas, também do Exército e da Armada, e ele saiu. Mas veja bem, aí há uma coisa interessante, mais ampla, né, neste período, falando de escravidão e república. Uma coisa trágica já começou aí, porque a república supostamente seria a renovação política do país. Mas boa parte dos republicanos não eram abolicionistas, davam preferência, ou não eram abolicionistas, mas davam preferência à república, à exceção do Patrocínio. Então, duas grandes reformas, uma reforma social e uma reforma política, e houve uma divisão, porque havia... abolicionistas entre os monarquistas e entre os republicanos, mas boa parte dos monarquistas e dos republicanos não eram abolicionistas. Então, a República entrou realmente veio e foi proclamada
quando não tinha aderido totalmente à abolição. Tanto que, né, esqueceu-se, né, o destino dos ex-escravos. Até que ponto a abolição levou a República? Qual a influência da abolição? Dizem que não é tanta como se divulga. Há muitos documentos, muitas testemunhas disso, né? Tem um historiador americano mesmo falando que em Vassouras, por exemplo, de um dia para outro, né, os monarquistas viraram todos republicanos depois da abolição. Os republicanos do 3 de maio. Né? Porque o patrocínio chamava republicanos do 3 de maio. Dom Pedro II perdeu o apoio que ele tinha com a abolição. Né? Perdeu, ele já tinha perdido da igreja. Já tinha perdido a igreja. Mas aí, sem dúvida, basta ler toda por exemplo, todas as imprensa, os artigos de imprensa do patrocínio e do Nabuco entre a abolição e a República, que está lá absolutamente nítido. Absolutamente Agora, nítido. o quadro econômico na época também não era dos melhores. E né? tem uma coisa Não era muito ruim, não. Que eu queria acrescentar. O câmbio estava muito bom e tudo. Não tinha Mas muito... ficou terrível depois, né, professor? Sim, foi depois. Porque depois houve, não sei se o senhor usa no seu livro essa expressão, houve um delírio capitalista, o capitalismo sem a ética do protestantismo, não é? É o senhor que usa essa expressão. Eu não sei se está no livro, mas eu uso. Não está num dos seus livros. E começou aquela busca do lucro fácil, o meio circulante foi liberado, podia-se emitir o tempo todo. Porque então, precisava emitir para pagar os salários. Isso, né? e aí exagerou-se. Uma coisa não é? que eu E acho foi o que encilhamento, que acabou com a economia, porque depois veio uma tristeza. Né? Mas tem uma questão que eu acho que é importante, Zé Murilo, não sei, vê o que vocês acham, que é a Guerra do Paraguai. Quer dizer, a figura do Pedro II, ela começa a ser criticada, ela começa a ser desconstruída dentro da sociedade brasileira a partir da Guerra do Paraguai. Você supõe, e o Exército também se cacifa como interlocutor político, aparece como interlocutor político também a partir da guerra. Quer dizer, você imaginava de início que você teria uma guerra de 3 meses, não tem um militar que diz isso? Em 24 depois horas de no Uruguaiana, quartel, muita gente achou que ia acabar. Que ia acabar em 3 meses, depois de 24 horas no quartel, 3 semanas não sei aonde, e 3 meses nós ocupamos o Paraguai. E a guerra dura 5 anos. Produz a dependência do Brasil econômica para a Inglaterra fica maior. Mas a figura do Dom Pedro começa a ser questionada. A partir daí você tem o Pedro Banana, você tem uma... Por outro lado, ele também... as viagens do Dom Pedro... enfim, eu acho que a Guerra do Paraguai é um corte importante aí, tanto para o Exército quanto para o Dom Pedro, não? Eu acho que mais para o Exército, né? Dom Pedro na realidade, sim, mas como sair da guerra, né? Como sair da guerra sem ser o Brasil derrotado. Isso ele colocava muita ênfase nisso. E no começo da guerra ele foi muito exaltado. Agora, houve um desgaste grande na guerra, sem dúvida, houve um desgaste. Da figura do Dom Pedro, né? Do sistema, né? Tanto que a monarquia. Em 70 já houve o Manifesto Republicano. Agora, sem dúvida, a mais importante foi a criação de um ator político, que foi o Exército. Né? Agora, a questão com o Exército, ela começou com um problema de disciplina, né? O Sena Madureira, o coronel Sena Madureira, ele teve um problema de disciplina lá no Sul, e aí nasceu a questão militar. E a partir daí não parou mais, foi até o Campo de Santana. Né? Então havia já uma dificuldade muito grande de Dom Pedro com o Exército. E havia uma insatisfação dos oficiais... Corporativa, no sentido de que queriam se colocar como interlocutores políticos, não queriam mais perseguir escravo, tem isso também. Né? Nós não somos capitães do mato. Né? Então, você tem um quadro de insatisfação que vem da guerra. E do próprio Caxias, né, que volta da guerra, a pressão para que Caxias, para que a guerra só vai acabar quando matar Solano Lopes. Né? E aí Caxias volta, ocupa Assunção e volta, né? Mas sem chegar, sem matar o Solano Lopes. E o Caxias não recebe as honrarias que queria, e ele, ou que se julgava merecedor. E ele também vai ficar irritado com isso. Mas né? parece, então, tem um clima, parece que teve aí um incidente grave. O professor pode confirmar para a gente. O Dom Pedro queria matar o Solano Lopes de qualquer jeito. Não. Não é verdade? Isso estava no tratado da Tríplice Aliança. A guerra termina quando Lopes for tirado de governo e sair do país.
Isso é uma coisa. Sim, isso ele podia ter tratado. saído do país, Não você era não matar, precisa não. Sim, mas perseguir ele então até eu vou fazer a Trafiguará. pergunta completa. Há uma informação de que o Caxias recebeu ordem para perseguir o Solano Lopes. E ele teria respondido, eu não sou capitão do mato. E teria deixado Sim. aquilo ali e voltado. Isso é história. Porque ele não queria matar o Solano Lopes. Isso é história. E o Conde D parece que assume e era um açougueiro aquilo ali, né? Ele saiu acabando de matar todo mundo. Mas houve uma espécie de comportamento rebelde do Caxias. E uma exaustão, eu acho que o Ouvi Caxias isso, vê professor. uma exaustão da tropa também, não? Ele estava cansado, e do ponto de vista militar, aí foi um acontecimento mais militar. Do ponto de vista militar, a guerra estava ganha. decidida. A guerra estava mas ganha. ele foi- Queria voltar um pouco à proclamação da Boris, República, viu? mas é só resolver esse negócio do Caxias que é importante. Vamos resolver o É, Caxias. ele teve um ato de indisciplina? Foi. Quer dizer, o patrono do Exército teve um ato de E indisciplina. o adjetivo desobedeceu o Caxias governo, teve um ato de disciplina. Né? isso, Porque não é, a gente fala, o Caxias, Exatamente, fulano é Caxias. Deixa eu voltar para a proclamação da República. Conta a história oficial que que Dom Pedro, alguém entregou a Dom Pedro uma grande quantia para ele sobreviver na Europa e que ele recusou essa quantia e disse, como ousas? Com que autoridade mexeram nos cofres públicos? Isso é verdade. Não, tem uma dotação que é feita a Dom Pedro. Mas ele quando não chega aceita. em Portugal e ele não aceita. Tem mais? Foi entregue a ele um documento dos revoltosos que estava lá incluído uma dotação para ele. Ele nem leu na hora, ele entregou para alguém e nem leu na hora. Quando no navio que ele estava voltando, aí que tomaram conhecimento disso e ele falou, não aceita. Mas exigiu que isso fosse documentado, essa não aceitação fosse documentada também. Mas é uma dotação, né? Não é uma... Era uma dotação do governo republicano, que fica furioso, inclusive, com isso. Rui Barbosa ficou uma fúria com isso. Não era um pichuleco, né? Quer dizer, era uma E realmente... quem liquida a questão é o Rui Barbosa. Ele fala, então não tem. Então não tem. O Rui Barbosa fica muito bravo, muito bravo. Irritado com isso, mas ele recusou mesmo. Existe também uma visão histórica do embarque da família real à noite, da imperatriz tentando subir a escadinha do navio numa tempestade, ela tinha um problema de locomoção. A gente não sabe o que é lenda, o que é história. Mostra que a família real foi destratada pelos republicanos na hora desse desenlace, na hora do embarque. Eles tinham muito medo de uma reação popular, porque foi talvez o momento em que, por exemplo, a Isabel foi o ponto mais alto da popularidade. Isso é meio irônico, né? Meio irônico, a mais alta da popularidade. Tinha o pessoal da Guarda Negra, essa coisa toda. Se espalhasse isso muito, etc., eles ficaram com medo de uma reação popular. Tanto que forçaram a família real a sair de noite. Então, eles embarcaram de noite. Então, eles iam embarcar 2h da tarde, né? No meio de uma tempestade. Anteciparam para a noite. E houve esse episódio que é contado pelo próprio capitão que fez isso. Foi o Dom Pedro, que ele era muito pesadão. Na hora de passar de uma dessas embarcaçõezinhas para o navio. Dom Pedro, ele segurou a mão de Dom Pedro e houve um desequilíbrio lá, né? E Dom Pedro foi um perigo de cair no mar. E ele escreve isso e diz, olha, para mim foi um momento trágico, porque se ele caísse no mar, eu seria acusado de ter matado Agora, o Dom Pedro devia estar muito fragilizado fisicamente, né? Porque no baile da Ilha Fiscal também, alguns dias antes, ele caiu na hora que ele chegou no baile. Ele diz que a monarquia tropeça, mas não cai. Mal sabia ele. Ele era diabético, né? E ele quase morreu na Europa, né? Ele esteve à beira da morte na Europa, ele estava muito fragilizado. E era muito grande e pesado, né? E muito fragilizado. Então, realmente, ele poderia ter caído no mar. Mas agora, ele se ausentava muito, né, professor? Naquele período final, ele viajava o tempo todo. Parece que no dia da proclamação da República, ele estava em Petrópolis estudando um dicionário de Tupi-Guarani. Ele não estava um pouco apático demais, não? Ele já estava, ele não estava já, a mente dele já não estava muito sã nesse período, não. Né? Depois dessa doença toda, ele já tinha essas Quantos anos ele tinha, Zé Murilo? 67 por aí, né? Ele de 25. Para aquela época era... Para aquela época ele estava velho. Faz a conta, 25, 1825. E
E realmente ele tinha esses interesses. Ele não gostava ele exercia a tarefa dele assim de uma maneira quase que militar, né? É minha obrigação, eu tenho que governar, e fazia isso. Agora, para ele foi surpresa a proclamação da República, quer dizer, parece que o imperador estava totalmente desinformado. Eu acho que foi, porque tem uma história, que não sei se é real, mas eu penso que sim, da mulher dele, quando chega a notícia de que está tendo, né, a situação no Rio de Janeiro não está boa, que ele diz, não, que é isso basta eu chegar lá que... Eu converso com o Deodoro. Que a situação se resolve, não... tem uma surpresa aí. Não, total. Estão todos malucos, ele falou assim. Isso mesmo. Deodoro era amigo dele mesmo? E ele pergunta uma hora, Deodoro está metido nisso? Né? No dia seguinte ele pergunta, antes de embarcar, Deodoro está metido nisso? E ele fala com a mulher dele, que ele ia conversar com o Deodoro e resolvia isso logo. Agora, professor... E o Deodoro não quis se encontrar com ele. Não quis conversar com ele. Né? Exatamente. Porque ele falou, porque eu chego lá, os dois velhos vão se abraçar e chorar. Exatamente. Agora, professor, naquele momento, ali, né? naquele momento em que houve a proclamação da República, havia uma disputa ideológica no Rio de Janeiro, quer dizer, na elite, né? O povo não participava. Então, tinha os jacobinos, né? Tinha os positivistas, que depois marcaram a nossa história, e tinha aqueles que acreditavam numa república americana, tipo americano. E inclui-se aí o proprietário paulista, né? O fazendeiro paulista que acreditava nisso. Então houve essa disputa. Esse primeiro round, quem ganhou? Como é que, e como ganhou? Houve pelo menos uns 10 anos de total revoltas, né? Um período muito tumultuado. Os primeiros 10 anos, até o governo do Campos Salles. E neste período houve muito, quer dizer, os militares entraram, né, com força e apoiado pelos positivistas. Os paulistas ficaram marginalizados nesse primeiro momento. Os jacobinos, né, ficaram também meio derrotados, mas logo depois, com Canudos, essa coisa toda, os jacobinos assumiram, né, uma posição muito importante, tanto que houve um atentado contra o presidente, né, contra o presidente da República, o presidente Moraes. Erraram, né? O Brasil é meio incompetente quando se trata de atentados contra o político, né? Em geral se erra, né? O cara errou, né, e quis matar e acabou matando o ministro da guerra. Mas era um período absolutamente tumultuado. E os paulistas o tempo todo tentando, né, apaziguar a coisa, porque eles queriam, né, eram fazendeiros, eles precisavam exportar o seu café. E aí fizeram uma certa aliança com Floriano, que era também uma pessoa, né, radical, que não detestava... Apoiado pelos jacobinos. Que detestava políticos, mas os paulistas, mas os paulistas decidiram apoiar Floriano, porque havia uma guerra civil no Sul. Isso. Então o país estava ameaçado, inclusive, de fragmentação. A guerra civil no Sul. Houve esse apoio dos paulistas com Floriano e, com isso, derrotaram os positivistas, derrotaram, né, o que havia de movimento de retorno à monarquia e com o governo Campos Salles, que teve que curar Campos Salles, teve que consertar toda a política econômica desastrada do encilhamento. Exatamente. Fazer uma política fiscal muito radical. Nós não estamos acostumados com isso, né? Com esse tipo de problema. E tomou a maior vaia da história da República Velha, porque quando ele passou o poder para o Rodrigues Alves, ele foi para a estação de onde viria para São Paulo e uma multidão foi acompanhando, seguindo o trem, dando a maior vaia. Quer dizer, isso, os políticos devem morrer de medo dessa vaia. Eu acho que eles a não situação sabem era muito parecida com hoje. Muito porque houve uma política. Ele fez um ajuste fiscal violento. Ele fez muito um ajuste forte, fiscal né, violento. Zé Murilo, uma coisa que as pessoas sabem pouco e que eu acho que é legal estar levantando aí é a questão de que, em torno de Floriano, isso que o Mitre falou do jacobinismo, se cria um movimento dentro das classes médias, do florianismo, que tem a ver com esse radicalismo, com essa visão mais radical, com essa linguagem mais republicana da própria República, não é isso? Tinha. Os jacobinos se acercaram de Floriano. E ele famosa frase dele de ser o guardião do tesouro nacional, quer dizer, conta a roubalheira, né, não sei o quê. Apesar de que os americanos, né,
na revolta da Armada, os americanos chegaram, apertaram ele afrouxou. Mas, enfim, ele tinha essa postura. Mas ele tinha essa postura. Ele foi considerado o guardião do tesouro, depois de todo aquele delírio. Era a imagem que ele passou, mas com um apoio muito grande dos jacobinos. Quero voltar para um ponto anterior. Nós estamos se desviando. Corrupção era uma questão em debate na proclamação da República? Corrupção no governo? Não. O que havia, porque, veja bem, e corrupção, a gente fala de corrupção, né, como se fosse algo que significasse a mesma coisa sempre. Não, né? Corrupção, isso vai, é uma evolução. Por exemplo, no antigo regime, o regime patrimonialista, quer dizer, tudo que se faz hoje que chama de corrupção não era normal. Por exemplo, quem negociava um empréstimo brasileiro no exterior, por exemplo, ganhava uma porcentagem, isso fazia parte do jogo. Hoje, tudo isso vai ser considerado corrupção. O que se falava é corrupção do regime, não das pessoas, né? Corrupção do regime. Isto processo de deterioração o regime das não está mais representando o país. Então, aí por quê? Um ponto central, talvez mais importante para os paulistas do que a República, era o federalismo. O federalismo era fundamental e o regime estava resistindo, tinha medo de que acabasse o país. A separação da igreja e do Estado também estava sendo discutido, mas estavam demorando a fazer isso. Quer dizer, essas coisas assim né, que não têm a ver diretamente com o sistema de governo estavam desgastando. Né, Sim, mas dentro dos valores da época, pode-se dizer que já no quarto, quinto ano da República, o império, a monarquia, que era considerada corrupta, acabou sendo usada como exemplo de austeridade diante da corrupção dos republicanos, do período republicano. Isso aconteceu. Mas na Primeira República, os políticos republicanos da Primeira República eram bastante... Seu livro... Os bestializados. Está. O senhor diz isso. Mas o que existe hoje nem se comparava com o que existe naquele momento, que mesmo na República Velha, todos os presidentes da República Velha eram pessoas corretas. Pessoas corretas. Não, mas eu digo dentro dos valores da época. Sim. Essa crise financeira no início, isso realmente foi uma grande roubalheira. Mas tem um outro aspecto, viu, professor, tem um outro aspecto que talvez fortaleça mais essa ideia da corrupção que chegou e cresceu. A imagem da República, ela foi se transformando. Era aquela matrona austera, séria, ali com o bebê no colo e tal, e aos poucos a imprensa foi mexendo nesse desenho. No final, estava lá uma prostituta lá, com os seios de fora e tal. Quer dizer, tinha essa crítica da sociedade. A República está em deterioração moral. Pois é, mas aí era de novo o regime mais. Acho que era mais o regime do que as pessoas. Quer dizer, inclusive, dessas caricaturas, né, é uma mulher copiada de um busto, uma mulher enorme, com seios enormes. E a pátria lá, tenho que aumentar tanta gente, né? Isso. Mas isso é um traço patrimonial nosso. Pois é, mas é uma frase que lembra muito o Brasil de hoje. Mas que a República foi perdendo, sem dúvida. Mas o regime republicano foi perdendo realmente prestígio. Com 10, 15 anos depois já estava pensando em reforma. Positivismo. Um dos maiores símbolos da República Brasileira, a Igreja Positivista do Brasil, existe até os dias de hoje no Rio de Janeiro, um patrimônio histórico que sofre com as marcas do tempo. A reportagem que nós vamos ver é do Sérgio Costa. A fachada é imponente, uma réplica do Panteão de Paris. Na entrada, esta rosa dos ventos indica a direção da cidade sagrada do positivismo, doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. O local foi o berço da República, fundamental na transição pós-império. Foi Raimundo Teixeira Mendes, um dos fundadores da Igreja Positivista, quem criou a bandeira do Brasil. A Igreja Positivista foi fundamental na hora da implantação da República, na transição do Império para a República. Muita gente trata Marechal Deodoro, a República nasceu na cidade em que nasceu Marechal Deodoro. Porém, as bases da República foram implantadas por Benjamin Constant. Então, ele sim recebe o título de fundador da República Brasileira.
Aqui também estava a primeira bandeira da República pintada em óleo, mas foi roubada há 5 anos. A criação da atual bandeira é um reflexo desta influência na política nacional. O Ordem e Progresso surgiu da principal frase do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Seria isso, a máxima sagrada dos positivistas. Ali você tem o resumo todo da obra de Auguste Comte, filósofo francês, fundador do positivismo. As lembranças deste período estão guardadas em roupas da época, publicações e telas ameaçadas pelo tempo. Hoje, o Templo da Humanidade, na zona sul do Rio, tem uma imagem de degradação. Entrar aqui só de capacete e máscara. A deusa da humanidade seria a deusa dos positivistas. Ela é a representação da parte boa da humanidade. Os homens que elevam a humanidade a um grau melhor, um grau de bondade, um grau esclarecido pela ciência. Então aqui não há Deus, existe uma deusa. A memória desse período da história está ameaçada de se perder. O telhado caiu em 2009. Os andaimes sustentam parte da estrutura que ainda está de pé. A construção de 1897 foi interditada. Muitas pessoas acham, de forma enganada, muito enganadas as pessoas acham, que ela está em obras. Ela não está em obra, ela nunca esteve em obras. Apenas existe o escoramento emergencial, porque se não houvesse esses andaimes, o telhado iria ruir. Nesta sala estão obras de arte e também móveis do século XIX e cerca de 15 mil livros. Um acervo guardado de forma precária. O desafio é preservar todo esse material raro e transformar esse local num centro cultural. Este catecismo em latim, chamado Imitação de Cristo, não existe nem na Biblioteca do Vaticano. A obra de 1878 está completa, mas pode se perder com o tempo e a falta de conservação. Toda a história do país, de certa forma, está aqui dentro. E esse acervo, no momento, ele se encontra nessas condições, que são condições alheias à vontade, inclusive dos mantenedores, e a gente não pode deixar que isso se perca, porque isso aqui é o Brasil, né? É a história do nosso país que a gente vive todos os dias. Dmitry, você não acha que essa situação dessa igreja representa um pouco simbolicamente a nossa república hoje? Inclusive roubaram a bandeira. Né? Inclusive roubaram a bandeira. Mas, professor, eu notei ali... Uma metáfora da República. Uma metáfora da República. A igreja que era um ícone. A igreja, o Templo da Humanidade, que a gente chamava, realmente é um ícone da República. Isso. E hoje virou metáfora, caído, né, com o teto aberto. Exatamente, é uma metáfora. Mas eu notei ali... Embaixo, né? Mas eu notei ali a imagem daquela senhora com 2 crianças, que deve ser a Clotilde Devaux. Baseado na que era a mulher que fascinou o Auguste Comte. Parece até que foi depois da relação com ela que ele se tornou místico. Foi. E provocou reações no mundo positivista. Dividiu o positivismo. E colocou em cena a questão do amor, não é isso? Mas eu queria perguntar isso. Este símbolo feminino, Clotilde Devaux, que era uma mulher linda, né? Ela era muito bonita, pelo menos pelas fotos e pinturas. Esse símbolo, de certo modo, ele foi colocado no Brasil para concorrer com outro. E perdeu, desgraçadamente, porque é uma concorrência brava com Nossa Senhora. Sim. Não é? Sem dúvida. E até onde foi essa disputa? Não, os positivistas não. Perderam, né? Perderam, né? Perderam porque era uma briga muito difícil para eles. Os positivistas, né? Ali foi feito, né, o protótipo da primeira da bandeira da República foi feito ali, desenhado por Teixeira Mendes e pintado por Décio Vilares. Foi roubado. A imagem de Tiradentes, que se tornou comum, aquele barbudo parecendo Jesus Cristo, foi o Décio Vilares. Está lá o quadro Décio Vilares. Quer dizer, o imaginário da República no Brasil foi construído em boa parte. As cores da bandeira mantiveram as cores do Império, das casas de Bragança. Porque os positivistas também foram eles que quiseram isso, para que houvesse uma continuidade entre o sistema anterior. E as filhas do Benjamin Constant que bordaram a primeira bandeira. O que foi mais polêmico, obviamente, é o Ordem e Progresso, porque aí houve muita reação contra isso. Inclusive da igreja, né? Houve uma batalha da bandeira, né? Nos primeiros 10 anos, que podemos chamar assim, batalha
particularmente contra essa divisa, porque era uma coisa religiosa. Né? Isso, e parece que o cardeal, o bispo do Rio de Janeiro, se recusou a abençoar a bandeira por causa do Ordem e Progresso. Do Ordem e Progresso. Né? É interessante saber por quê. Por que a igreja era antipositivista? Por que essa revolta contra essa frase que parece tão construtiva, ordem e progresso? Por que a igreja se contrapunha a isso? Havia uma relação um pouco ambígua entre os positivistas e a igreja. Os positivistas, em relação à igreja católica, na realidade puxaram quase tudo da igreja católica. Eles simplesmente tiraram a transcendência. Não há um Deus, há uma deusa. Que Deus é essa? Humanidade. Então nós servimos a essa deusa. Isto é, que também entra aí um grande valor republicano, isto é, o coletivo sobre o individual. A humanidade é superior à pátria, é superior à família, é superior à família. Então, e com isto, eles era algo que, até certo ponto, ia contra a hierarquia da igreja, era uma disputa religiosa. E eles se consideravam uma religião. Então, a igreja dizia, olha, se houve separação entre igreja e Estado, neste momento, tem que ser para todas as religiões. E eles são uma religião, portanto, não é legítimo que haja o lema de uma religião na bandeira. O que fazia sentido. O Canal Livre está de volta e o nosso assunto hoje é a República, com os historiadores Heloísa Starling e José Murilo de Carvalho. Mitre, com a palavra. Eu queria perguntar a respeito dos símbolos da República e um certo duelo de imagens que houve. Né? Num certo momento, a gente não tinha nenhum hino, depois foi proclamado de novo o nosso hino anterior. O povo na rua falou, não, o hino é esse. Não é? Deodoro, inclusive, vai dizer, prefiro o velho. Prefiro o velho, ele fala. Não é? E as imagens da República que ficaram aí, entre conflitos aqui e lá e tal. Já falamos da Clotilde Devaux, que entrou nessa luta em glória, né? Disputando com a imagem de Nossa Senhora, imagina. Mas no livro do professor, eu li lá uma frase linda no final do seu livro, A Formação das Almas, em que o senhor disse que talvez uma síntese mais adequada para tudo isso, a imagem do Brasil, seria Nossa Senhora Aparecida, tendo no colo, seria a Pietà brasileira, tendo no colo Tiradentes com os esquartejados. Né? Quer dizer, exatamente a República, a política e a religião. Como é que o senhor sintetiza isso? Isto foi outra contribuição dos positivistas de promover Tiradentes a herói republicano. E eles foram buscar no Tiradentes, o Décio Vilares, né, fez esse quadro de Tiradentes com a cara de Jesus Cristo, né, que isso depois foi testado em sala de aula, mostravam aquele quadro, quem que é esse aqui? Todo mundo fala, é Jesus Cristo, que era Tiradentes. Como mártir, né, da República. Isto foi... Os republicanos ficavam furiosos com isso, porque a ideia de Tiradentes como mártir, né, eles queriam Tiradentes como um conquistador, como um guerreiro, um conquistador, etc. E isso perturbou, mas não perceberam que foi isto exatamente que fez com que Tiradentes se transformasse, eu creio que o único herói nacional brasileiro é Tiradentes, que seja respeitado, que as pessoas não vão lá pichar o monumento, né, porque se picha tudo, né. Eu acho que o único monumento no Brasil que eu conheço é o dos Pracinhas, no Rio, que não é pichado porque tem guarda 24 horas. Né? Uma coisa. E este respeito foi dado porque houve a religião entrou como uma sanção. Né, Quer dizer, o Tiradentes, ele partiu de uma liderança cívica, digamos assim, revolucionária, né? Que podemos discutir depois, e chegou a um misticismo religioso. Né? Ao contrário do Frei Caneca, que saiu do convento e virou um líder cívico bravo. Mas... Caneca entrou na guerra. Caneca entrou na guerra. E por isso que Frei Caneca dificilmente se tornaria um ídolo popular, porque Tiradentes atingiu esta visão de Tiradentes, que não era inventada, porque realmente no final da prisão dele, ele se transformou realmente numa pessoa religiosa. Né? Então, e ele levou mesmo o crucifixo, né? Levou. Isso era parte da... Isso fazia parte do ritual. Mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, as ideias de república, elas são inclusive anteriores à Conjuração Mineira. Né? Você vai ter, 1710, a acusação do conde de Assumar
já se diz, Felipe dos Santos. contra Felipe dos Santos, em que o Conde de Assumar diz, 1720, eles estão querendo, 1720. 1710 em Pernambuco, Em Pernambuco. onde se propõe uma república à moda de Veneza. Isso, 1720 a sedição de Vila Rica. E o Conde de Assumar dizendo, é uma república viciada que eles estão querendo, uma república cheia de vícios. Mal imaginava o Conde de Assumar como estaria vendo o futuro, né? Uma república atravessada pelos vícios, para dizer que essa seria a proposta. Mas, professora, de 1720. mas de todos esses movimentos, quais os que a senhora considera assim, mais importantes, do ponto de vista assim, precursor mesmo? Para construir diria assim, o republicanismo. a revolta dos alfaiates na Bahia, que foi um movimento que tinha uma base social mais sólida do que as outras. A Inconfidência Mineira, a senhora continua achando que é a número 1? A Quer dizer, Inconfidência Mineira é o mesmo não mais tendo importante. acontecido nada, porque ali era uma espécie de uma tertúlia literária, um poema aqui, um poema ali e tal. Mas planos... na Bahia também não acontece nada. E não é um poema aqui, não. A Conjuração Mineira tem um projeto. Tem um projeto. Né? Tem uma proposta, regimenta e é um movimento de ideias forte, aonde a questão da República é melhor colocada. Na Conjuração Baiana, eu acho que vai tomar muita força a ideia de democracia. Na Conjuração do Rio de Janeiro, é a primeira vez que se fala em democracia no sentido que nós conhecemos, e na Conjuração Baiana, a ideia de que a democracia é inclusiva. Essas são as 3 grandes conjurações. E é que traz a discussão republicana, a linguagem do republicanismo, é a Conjuração Mineira. Agora, antes da Conjuração Mineira, você tem movimentos que colocam questões e começam a construir um vocabulário. Mas podemos então dizer que esses 3 são os 3 grandes movimentos precursores, a Inconfidência Mineira em primeiro lugar. Que colocam em cena valores e uma linguagem do republicanismo. Agora, professor, o senhor acredita que o Tiradentes... Nisso, né? Não, 1817, 1817. Pernambuco. Mas 1817, mas ele está perguntando no século XVIII, 1817 é século XIX, atrás lá pensando no XVIII. Eu falei das 3, eu tinha esquecido. O 18, o 19 é outra coisa. No 18 são essas 3. Muito bem, Zé Murilo. Eu acho que nós não falamos da presença da igreja, como a igreja se coloca perto da proclamação e na proclamação da República. Tem influência? Participa, não participa? Aprova, desaprova? A relação da igreja com o imperador era muito tumultuada, né? Tumultuada porque o imperador ele não era certamente um agnóstico, mas não era realmente era um racionalista, né? Tanto que houve a questão religiosa no Brasil. Ele prendeu 2 bispos? Ele botou 2 bispos na cadeia. Quer dizer, isso nunca mais aconteceu na República. Nunca aconteceu. Dom Vidal, né? Dom Vidal e Dom Antônio de Macedo. Então, e isto, se você vê os cartoons da época, ele se tornou um herói dos cartunistas, quando ele enfrentou a igreja. E a gente fica admirado da dureza desses cartunistas contra a igreja, contra os padres, contra o Papa e contra a igreja. Foi na década de 70, né? E ele foi exaltado pelos cartunistas. Depois houve um arranjo, né? Aí soltaram os bispos, etc., e ele perdeu isso. No entanto, havia, então, da parte da igreja, uma desconfiança em relação ao império. Que, de outro lado, via a igreja como um grande instrumento de manutenção da ordem. Mas tinha uma questão aí, professor. A nossa princesa Isabel era uma carola, o Conde D era carola, ela se correspondia com o Papa, o Pio IX, se não me engano, e era uma das razões que faziam a sociedade carioca ter uma certa prevenção, uma certa ojeriza. De repente, o Conde D, o Conde D Carola, a princesa Carola, recebendo ordem do Vaticano. E o imperador que bota bispo na cadeia. E o imperador, quer dizer, é uma contradição total. Mas com isso, só para terminar a resposta, quer dizer, a igreja teve uma postura ambígua também na República, porque houve a separação da igreja do Estado. Ela não foi ambígua, não, ficou furiosa. O primeiro decreto foi este. Que para ela era uma situação complexa, porque, de um lado, a união com o Estado deu no que deu. Quer dizer, o imperador botou o bispo na cadeia. Então, obviamente, para eles era interessante não ter essa dependência. De outro lado, queriam também a proteção do Estado, queriam o melhor dos mundos, que na separação...
E que também não foi muito separado. Até hoje tem crucifixos nos É verdade, fóruns, mas, né? professor, a questão religiosa, lá a briga com os bispos, foi por causa da maçonaria. Foi. E o imperador queria agradar a maçonaria com isso ou não teve força? O Rio Branco, era o primeiro-ministro dele, era maçom. Era chefe da maçonaria no Rio. Barão do Rio Branco. Não, o Visconde. O Visconde do Rio Branco. Ele era o chefe de gabinete. Ele era chefe da maçonaria no Rio. Não tem, claramente envolvido nisso. Já estava lá, né? Professor, é muito citada essa ausência do povo na proclamação da República, né? O título do seu livro, Os Bestializados, é exatamente tirado daquela famosa frase, né? O povo assistiu atônito e perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Mas, de alguma maneira, alguma base social tinha por ali. Depois, tempos depois, o povo, organizado ou não, provocou um episódio de grande violência no Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina. Aquilo ali, as camadas populares entraram e teve também elite ali. Alguns senadores, no começo, andaram jogando fogo naquela fogueira, né, jogando lenha naquela fogueira. E depois o povo assumiu aquilo de alguma maneira e foi uma revolta com mortes, violência, uma guerra no Rio de Janeiro. Então, como é que aquele povo se articulava e que sentido social se pode dar a isso como base para alguma coisa ali naquela época, naquele momento? O povo, na realidade, nunca deixou de se manifestar, inclusive no Império, durante o Império. Quer dizer, as revoltas regenciais, Canudos, contestado, que logo depois havia muito povo. Só que esse povo não estava dentro do sistema político, do sistema representativo político, que é o caso da República. Este pessoal estava à margem do sistema. Eles se revoltaram, mas essa gente não votava, não estava dentro do sistema. Simplesmente se revoltaram porque havia uma espécie de pacto implícito entre povo e governo. Olha, o governo não se mete com o povo não se mete com o governo. Quer dizer, era um pouco isso o pacto, né, Quando o governo começou pelas medidas, que eram medidas absolutamente razoáveis, as medidas de combate à febre amarela, à varíola, essa coisa toda. Mas aí entrava na casa das pessoas, etc. E as pessoas se sentiram realmente violadas nos seus direitos civis, sobretudo, não políticos. E aí houve essa revolta, mas que depois não resultou em nada também. Então eram incursões, digamos assim, que o povo fazia, mas que não era parte, né, prevista no sistema. Não participava eleitoralmente, 3% da população votava. Sim, mas houve alguma liderança naquele... Houve lideranças operárias, os militares também entraram na revolta e houve lideranças operárias e uma parte dela, a parte mais pesada, era realmente o pessoal barra pesada dos cortiços. Dos cortiços e da parte dos marinheiros, essa gente. Houve vários grupos, militares, operários organizados e esta gente barra pesada ali ali na região do Porto, no Rio, né, sobretudo. Tinha um líder lá na saúde, né, que era perigosíssimo. Gamboa e Saúde. Gamboa e Saúde, exatamente. Professores, vou deixar uma pergunta difícil. É possível republicanizar a República? Para os dois, por favor. Começa. Eu diria que é necessário, o Zé Murilo fala isso, é necessário refundar a República, né? A nossa República, desde a proclamação, ela tem um déficit, falta, né? Então, há algo que não se completa na nossa República e que tem a ver com o fato de que ela se forma do ponto de vista das instituições, mas a linguagem do republicanismo, os valores que fundam a República, a cultura política que funda a República, isso falta na nossa República. Republicanizar a República significa dar a ela a linguagem do republicanismo e criar essa cultura na sociedade brasileira, né? Principalmente os valores. Senão, nós vamos continuar sendo presa fácil da corrupção e do patrimonialismo. Professor Murilo. Você fala isso muito bem, Zé Murilo. Eu aprendi isso com você. Na história do Frei Vicente de Salvador, que escreveu no século XVII, dizia: neste país, homem nenhum, nessa terra, homem nenhum é repúblico. Nem zela ou trata do bem comum, cada qual trata do bem particular. Isso no século XVII.
Obviamente ele estava falando de uma monarquia, mas ele está falando de valores republicanos. Né? Valores republicanos. Você pode ter um sistema republicano de governo, nós tivemos, foi implantado um sistema republicano, mas sem estes valores republicanos, que tem a ver um pouco com isso, com respeito à coisa pública, com a separação entre o público e o particular, com o fim do patrimonialismo, do clientelismo, e isso tudo são coisas que não coincidem com a República. A questão da lei, a nossa democracia, da lei. eu diria, ela não sobrevive sem ser republicanizada. Republicana nesse sentido, bom governo. Assim como simplesmente o bom governo, sem uma democracia, isso é, sem a inclusão, também não permanece, quer dizer, não é... Então, acho que era importante não republicanizar, nesse sentido, introduzir esse valor. Isso é viável, é possível? É uma pergunta de 500 milhões de dólares.